Graça e paz e alegria, queridos. Amém? Todo mundo está ouvindo bem? Glória a Deus. Ontem o pastor Aldenei esteve aqui e ele disse que orou muito a Deus para que Deus desse um discernimento, uma direção para que o que ele fosse falar aqui, né? E a mesma coisa a gente fez. Deus diz, fala o que tu sabe. E é isso aí, queridos. E hoje a gente vai falar sobre gestão tributária. Tem nada a ver com a questão espiritual, né? Inclusive isso daí é confusão. Negada fica todo mundo já invocado. Falar em tributação, todo mundo invocado. Nós vamos iniciar com um versículo, querido. Romanos 12. Romanos capítulo 12, vou ler o versículo de número 2. E fiz questão de escolher a versão King James. Amém? Está na tela? Ok, preste atenção nesse versículo de número 2. Você já viu ele muito. O que ele diz? Pois não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas... Amém, querido? Aleluia. Que Deus nos conceda sabedoria para passar para vocês aquilo que Ele tem dado aos nossos corações. Amém? Queridos, esse versículo a gente já está passado, já viu demais. Mas todas as vezes que a gente lê esse versículo, ele traz uma sensação reversa. Inclusive tem uma versão que já está na boca do povo. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. E a Bíblia não está falando isso, queridos. O verbo aí é amoldar, conformar. Você joga uma água dentro de uma garrafa e aquela água ela vai criar a forma da garrafa. Ela vai ter que se adaptar à garrafa. É isso que o verbo ele está falando. Não vos amoldei, não vos conformeis, conforme a garrafa. A água entrou, ela vai ter que ficar daquele jeito. E não o contrário. Porque tem pessoas que estão meditando, não, agora, França, eu vou pensar e as coisas vão acontecer, porque a Bíblia diz que a gente não pode se conformar com a situação dessa. A Bíblia diz que nós é que devemos ser transformados. Mas sede transformados e não transformar. É bem diferente. Vou contar um fato para vocês. Talvez você possa pensar que isso não aconteceu, mas ele aconteceu de verdade. E ele aconteceu e no momento em que ele acontece, ele traz para nós... Ele abre as portas para a gente entender um pouco sobre a mente do ser humano. Isso aconteceu em 95, nos Estados Unidos. Um cidadão resolveu assaltar um banco, um gênio químico, e ele resolveu utilizar os seus conhecimentos de química que ele tinha aprendido na terceira série do primário. O nome desse cara é MacArthur Wheeler. Se não fosse trágico, a gente podia até rir. Ele pegou suco de limão. Talvez você, em alguma feira de ciência, já pegou suco de limão, espremeu num copo, pintou numa folha de papel. E quando você pinta, seca, não aparece nada. Mas se você colocar contra a luz ou passar um ferro em cima, as letras vão começar a aparecer e ela fica avermelhada. Então, MacArthur Wheeler, pensando nisso, disse, vou utilizar a fórmula. Imagine o que esse camarada fez. Talvez você pense que é brincadeira, mas ele fez. Passou suco de limão no rosto e foi roubar um banco. Roubou o primeiro, deu certo. Roubou o segundo, ainda deu uma piscada na câmara. Chegou em casa, a polícia já estava esperando ele. E ele disse, é impossível que vocês tenham me pegado. Eu passei o suco de limão no rosto. E a foto dele estava em todas as TVs dos Estados Unidos. Então, aquilo despertou a curiosidade em 2 cientistas americanos.
E esses dois cientistas, David Dunning e Justus Kruger, eles resolveram investigar mais a fundo esse camarada. Eles vão entender por que um camarada tão estúpido, ele pode acreditar, ter tanta convicção de que ele está certo. Então, esses camaradas começaram a desenvolver uma série de pesquisas. E, em 1999, eles divulgaram essas pesquisas e se tornou um passo na ciência para entender a mente humana. O tratado que eles desenvolveram ficou conhecido como o efeito Dunning-Kruger, que leva o nome dos dois cientistas. Esses camaradas se basearam por que pessoas tão estúpidas, pessoas com tão pouco conhecimento, eles têm tanta convicção naquilo que eles fazem. E a recíproca é verdadeira. Por que pessoas tão inteligentes, às vezes, eles se sentem tão insuficientes? Investigaram, depois disso, mais de 100 casos e perguntavam nas universidades, numa classe de 100 pessoas, se eles se sentiam mais inteligentes ou menos inteligentes do que a outra classe. E todos eles diziam que se sentiam mais inteligentes, era 80% e 80% do outro lado. Então surgiu-se um problema matemático e chegou-se à conclusão de que pessoas que eles não têm tanta sabedoria, pessoas que eles não têm tanto conhecimento, que desprezam o conhecimento, eles acabam invocando para si alguma coisa que eles passam a ter uma convicção muito alta daquilo ali. Não sei por que o ser humano pensa dessa maneira. Então, ele entende dessa forma. Ainda que ele não entenda do assunto, ele não lê um livro sequer sobre o assunto, mas ele está ali dando a opinião dele. E você vai observar isso nos grupos de família, em casa, na roda de amigos. Todo mundo está dando a sua opinião. Mas pergunta dele qual é o fundamento, qual foi a base que ele encontrou, ele não vai te dizer. Ele não tem argumento, mas ele tem uma convicção forte. E aquela convicção forte dele é capaz de influenciar outras pessoas. Não é à toa que nós temos aí uma enxurrada de fake news todos os dias aí, gente caminhando e viajando nessa vibe. Então, o efeito Dunning-Kruger, que está bem divulgado, depois vocês, com alguns toques, aí vocês podem estudar melhor, a gente nem vai falar muito sobre esse assunto, mas ele veio mostrar que pessoas estúpidas, que não têm nenhum conhecimento, pessoas que desprezam, inclusive, o conhecimento científico, que não procuram se atualizar, eles viajam nessa vibe, eles vão caminhando nesse sentido. E nós estamos tocando nesse ponto para que a gente possa começar a despertar a nossa cabeça, a nossa mente, né? Há 12 anos atrás, aqui nessa igreja, num culto pela manhã, o pastor Josué Gonçalves estava pregando aqui na ordem, e ele disse uma frase que talvez alguns pastores lembrem. Ele disse: olha, não pode-se mais admitir que pastores ainda pensem que Noé teve 100 cães da raça de Jafé. Não existe isso. Em outras palavras, ele está nos dando uma cutucada, uma sacudida. Pessoal, a gente precisa sair da caverna, precisa se atualizar, estudar. O mundo não para. O mundo, ele anda numa constante evolução. E nós não podemos parar. Ainda que você não concorde com a evolução, mas a gente precisa continuar caminhando. Não dá para parar no tempo, queridos. Não dá para a gente se acomodar, se fechar ali dentro de um clausulo e achar que você é o dono da verdade ou que você está fugindo do mundo por conta daquilo ali. Você precisa se atualizar, precisa se reciclar, se atualizar. E momentos como esse são fundamentais para a nossa vida. Como é bom quando nós nos reunimos, encontramos colegas, abraçamos, pessoas que a gente há tempos até nem via, encontra-se num congresso como esse.
Então a gente precisa dar um passo e começar a se atualizar. Dar um passo e começar a se espertar. Eu preciso me atualizar. Nossas igrejas não são como as igrejas do passado, que você ali estava se acomodando. Hoje, qualquer jovenzinho já está universitário, ele já entende, o pastor está falando besteira. E falou besteira, querido, acabou. Não pode estar nessa vibe. Então, a gente tem que se atualizar. Houve uma época no mundo que mandava no mundo quem tinha o fogo, a tocha. Mandava no mundo quem carregava o fogo. Isso era na pré-história. Pastor, nem existiu a pré-história. Mandava no mundo quem tinha o fogo, quem tinha a tocha. O cara que tinha a tocha, esse dominava sobre os outros. Até que outros descobriram como acender o fogo. E a coisa foi evoluindo, a negada começou a mexer na pedra, a pedra começou a ficar polida, passou a mandar no mundo quem tinha roda. O cara que tinha roda mandava no mundo, essa era a moeda da época. Mandava no mundo. Passou a mandar no mundo o cara que tinha a tecnologia do desenvolvimento da roda. Por incrível que pareça, a roda já foi uma moeda de troca no passado. Depois vieram as ferraduras, o ferro, tecnologia do ferro. Armaduras, armas, lanças, e passou a mandar no mundo quem tinha o domínio da metalurgia. Dominava a metalurgia, esse mandava no mundo. O cara que ficou na pedra ficou para trás, esse não ficou com a roda, carregando a roda lá nas costas dele, porque ele disse, não, eu vou ficar na roda. A idade da pedra se acabou, não é porque acabou a pedra, não, a pedra continua existindo. É porque o homem descobriu novas tecnologias. Não precisa mais da pedra. O petróleo está com os dias contados, não é porque vai acabar o petróleo no mundo, não. Inclusive estão explorando aí o pré-sal. É porque daqui a uns dias o carro vai estar elétrico aí. Não vai mais precisar do petróleo. Essa é a grande sacada. O petróleo, ele sempre vai existir, mas ele não vai ter mais valor nenhum. Por quê? Porque o carro elétrico, ele está aí às portas. E aí quem está com seus poços de petróleo, aí vão ficar com esses poços de petróleo aí entulhados, não vai servir para nada o petróleo daqui a um tempo. Alguns países da Europa já decretaram que não vai haver mais carro a combustão nos próximos 10 anos. Então, ou a galera se prepara para dar um passo, ou eles vão ficar para trás. Zona Franca de Manaus recebeu uma sobrevida, vai até o ano de 2070. Daqui para lá, muitos não estão mais nem aqui, ela ainda vai estar aí. O último suspiro da Zona Franca de Manaus com a reforma tributária que aconteceu agora, está indo para o Senado só ser chancelada. E uma série de impostos vão mudar aí no Brasil, queridos. Então a gente tem que começar a pensar, as coisas estão correndo, estão evoluindo, eu não posso ficar aqui parado. Ainda que você não concorde, a gente sabe que tem muitas pessoas, temos muitos colegas que eles não concordam com a evolução. Não, mas eu não concordo, olha, a evolução, eu sou um fãzão da evolução, eu acredito, penso que a tecnologia é uma coisa fantástica. Sou um fãzão da tecnologia, da evolução, e não consigo pensar um mundo hoje sem tecnologia, sem evolução. É claro que as tradições morais, elas precisam ser respeitadas, isso é inegociável, mas viver no passado, rejeitando as novas tecnologias, isso aí é um passo atrás, queridos. Viver no passado em detrimento a religião é coisa do passado. A gente precisa expandir a nossa mente, precisa dar um passo maior.
Depois veio a escrita. E com a escrita, no mesmo período, veio o homem plantando e colhendo ali. O homem aprendeu a plantar e colher, criar gados, e ele passou milhares de anos fazendo isso aí. E com a escrita, o homem aprendeu a ler. Veio junto também o período das trevas. Mais de 1000 anos o camarada ali mandava no mundo quem tinha terras, eram os coronéis, os senhores feudais, os aristocratas, esses caras mandavam no mundo. E o povo da armadura e da pedra ficou para trás. Esses não pegam mais. E o mundo caminhou aí milhares de anos, queridos. Há pouco mais de 100 anos nós tivemos a Revolução Industrial. Então o mundo caminha quase 5.000 anos, plantando, colhendo o pessoal da pedra e tal. A Revolução Industrial aconteceu há 100 e poucos anos, e de lá para cá, as coisas evoluíram muito, queridos. Com a Revolução Industrial, escravos foram libertos, a luz está funcionando bacana, o ventilador está aí, os aviões estão bombando aí para... Manda no mundo quem tinha capital. Agora a terra não interessa mais, agora é capital. Quem tem capital e tecnologia, esse manda no mundo. E aí veio a robótica, e vieram novas tecnologias, chegou a internet, e a coisa começou a deslumbrar. Até que nós chegamos na era da comunicação, inteligência artificial, e por aí vai. E vocês estão vendo aí os grandes comentários. Tem gente que diz: olha, eu sou contra, inteligência artificial vai acabar com o planeta. Quando inventaram o avião, disseram que o planeta ia se acabar, que as coisas, todo mundo ia morrer. Em 2012 agora, com a descoberta aí, com a virada do Pix. O Pix ele não é muito novo, ele já vem lá desde 2012 sendo trabalhado. Não vai acabar o planeta e tal, gente indo para o interior e achando que as coisas iam se acabar, e não vai se acabar, queridos. As pessoas vão se acabando, e o mundo vai girando, e ele não para, o tempo não para. Agora nós estamos na era da informação. Manda no mundo quem tem informação, querido, informação quente, e que possa ser transmitida de um para o outro. Porque se eu tenho informação e a informação é só para mim, ela não vale nada. É como se fosse uma moeda jogada no fundo do oceano, não vale absolutamente nada. O que eu vou fazer com a moeda de ouro lá embaixo do oceano? Nada. Precisa que essa moeda ela seja movimentada. Então, quando eu pego a minha informação e eu passo essa informação para você, e essa informação ela é de qualidade, aí ela funciona. Então, manda no mundo hoje quem tem informação. Não dá mais para você dar uma opinião, não dá mais para você expressar algo para uma pessoa, principalmente num grupo de amigos. Alguém vai ficar ligado e vai dizer: esse cara está viajando. Não funciona mais assim. O mundo mudou, e a gente ou se atualiza ou vai ficar lá para trás. Então o pastor hoje ele tem que conhecer um pouquinho, estudar, viajar, ler bons livros. Um dia desse, num grupo que nós fazemos parte, eu falei para um camarada, ele disse: olha, com toda a dificuldade visual, até o mês de junho desse ano eu li 30 livros. Ele me mandou no privado: pastor, quais foram os livros? Eu mandei os 30 para ele. E aí ele perguntou sobre o assunto de 2. Acho que ele não... Eu mandei a resenha de 15, porque eu não tive tempo de resenhar todos. 15 livros. E teve um desses livros que ele disse: eu não conhecia esse camarada. Eu disse: eu também não. Conheci esse camarada em 2001, num congresso que nós tivemos em Manaus. Alguém falando sobre, e eu fui atrás de conhecer a literatura desse camarada. Estudei 4 anos no Seminário Batista Brasileiro, nunca ouvi falar num camarada, o maior teólogo de todos os tempos, dos 200 anos para cá, ele foi um dos maiores teólogos, Soren Kierkegaard. Nunca ouvi falar desse camarada, nunca me falaram.
E o cara é fantástico, é conhecido como o pai do existencialismo. Fantástico. Os livros são grossos, não é fácil de derrubar um, mas se você pegar um calhamaço desse aí e você ler, isso vai fazer uma grande diferença na tua vida, muito grande. O problema é que nós não temos a cultura de ler, queridos. Você quando olha um livro assim, que ele tem 200 páginas, você diz, isso aqui é muito... O que a gente quer ler é porcaria, autoajuda. Compra aqueles livros que o cara fala uma frase que te traz, que te eleva o ego, você se sente, poxa, agora sonho disso, comprador de sonho, vendedor de não sei mais o que, tu vai ganhar 1 milhão, isso o cara fica alegre, mas ninguém quer pegar um livro de filosofia, um livro de teologia, e ainda tem gente que diz, mas esse negócio é antigo, cara, isso ninguém nem se fala hoje. A gente tem que ver os livros atuais. A gente precisa cavar bastante, queridos, e se atualizar bastante. Se nós quisermos passar algo de qualidade para a nossa membresia, para o pessoal que está na igreja, e principalmente nós que estamos aí explorando mídias, aí, como disse o pastor Felipe, precisa estar bem atualizado. Porque muitas vezes nós somos julgados, queridos, e somos julgados por 4 coisas nesse mundo. Primeiro é o que tu faz, depois como tu se veste, depois o que tu fala e depois como tu fala o que tu fala. Faz um teste num consultório médico, num saguão do aeroporto, num hotel, tu senta na espera de alguma coisa, conversando com a pessoa, 5 minutos o cara te pergunta, o que tu faz na vida? Pode prestar atenção, 5 minutos, o que tu faz na vida? Diz, eu sou pastor. E o outro diz, eu sou pastor também. Tu faz o quê? Ele disse, eu prego numa igreja, sou pregador do evangelho. E tu? Ele disse, rapaz, eu pretendo ser um sinal do reino de Deus aqui na terra, levando o evangelho todo ao homem todo, além dos limites do culto, clero, domingo, templo. Disse, esse cara não vai ficar pastor há muito tempo, logo vai ser um apóstolo, um bispo, vai explodir aí. Agora esse aqui vai ficar para trás. Tu faz o quê? Eu sou um pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro tijolo. E tu, eu também sou um pedreiro. Estou construindo a arena da Amazônia que vai ficar aí para a posteridade. Esse cara não vai ficar pedreiro muito tempo. Ele soube como definir melhor o que ele faz. Não vai ficar pedreiro muito tempo. Vai ser dono de construtora, vai ganhar o mundo, vai ser um cara da Odebrecht aí da vida, de uma grande construtora. Nós precisamos, queridos, definir melhor o que nós fazemos. Então você é julgado pelo que você faz. Você é julgado como você se veste. Você chega num médico, encontra um cara de bermuda, sentado com a camiseta, mascando chiclete, e ele já tem, diz, esse cara não é médico não. Esse cara não é médico. Por mais que ele seja o melhor médico do mundo, mas tu não vai confiar nele, esse cara vai ficar para trás. Médico é aquele cara que está de branco, ainda que a farda não fale nada, não signifique nada, mas aquela farda, ela vai passar uma sensação de alívio. Tem um transtorno do hipocondríaco, quando ele chega diante do camarada, só em ele ver aquela farda branca, aquele jaleco branco, ele já começa a melhorar a situação dele, já passa um aspecto melhor para ele. Agora o cara chega, vê lá um camarada mascando chiclete de bermuda, e diz, esse cara não é médico. Médico não é aquele que conhece mais de medicina, é aquele que se comunica melhor com o seu paciente. Médico é aquele camarada que interage melhor com a sua comunidade, que vai na base. Esse é o médico. O cara passa a confiar nele, é o famoso médico da família. E isso serve para qualquer profissional, para o pastor, para o advogado, para o contador, qualquer um. O camarada, quando ele chega diante de ti com um problema, ele chega com um problema, ele não vai chegar lá te dando flores, risadinha, não. Ele já chega com um problema. E ele quer receber uma palavra que venha de encontro, uma palavra satisfatória para ele. Ainda que essa palavra ela não seja positiva,
mas ela tenha que ser convicta para ele. E é isso que ele quer ouvir. E eu digo que se você quer torcer pelo São Paulo, não venha com a camisa do Fluminense, que vai dar confusão. Então, cada um no seu quadrado. Você não precisa dizer, você não precisa estar todo no paletó, todo no padrão, não. Você precisa estar vestido adequadamente. Se eu sou representante de uma empresa e eu vou a um tribunal, a um júri, a um local, representar essa empresa, e essa empresa, ela tem vínculo com funcionários, e a questão é de funcionários, eu tenho que me vestir igual lá ao funcionário. Eu vou me nivelar por ele. Como disse o apóstolo Paulo, me fiz de fraco para ganhar os fracos. Me fiz de forte para ganhar os fracos. Então você dança conforme a música. Alguém um dia disse para mim, disse, França, tem pessoas que apertam a mão da gente que força, outros apertam devagar e tal. Corretor de imóvel chegou para vender o imóvel da senhora, ele apertou na mão dela e disse, eu não vou dar o meu imóvel para esse cara vender não, esse cara é torturador, ele vai me dar problema. O outro chegou, pegou na mão do corretor de imóvel, o cara pegou só com o dedinho, ele disse, isso é um fracassado, isso não vai vender nada. Olha como é que são as coisas. E como é que tem que apertar, França? Cara, estica a tua mão e se ele apertar com força, tu aperta também. Se ele apertar fraco, tu aperta fraco e dança conforme a música. Nos Estados Unidos teve uma empresa que estava tendo um prejuízo terrível, os vendedores não conseguiam vender nada, porque os Estados Unidos também é muito grande, igual o Brasil. E o pessoal do Texas, eles falam muito rápido. O pessoal da Califórnia já fala devagar. E o cara vendia e não estava vendendo, estava dando uma confusão. O dono chegou e disse, vem cá, quando tu conversar com o cara do Texas, tu fala bem rápido no telefone. Quando tu conversar com o cara da Califórnia, tu fala devagar, manso, baiano, tranquilo. E ele vai começar a entender. Pronto, as vendas começam a aumentar, as coisas começam a fluir. Então, a comunicação é fundamental, queridos. Comunicação é fundamental. Então, você é julgado pelo que você faz, você é julgado como você se veste, e você é julgado pelaquilo que você fala. Tem coisas, queridos, que ela não volta mais. Uma flecha lançada, uma oportunidade perdida e uma palavra falada não volta mais. Falou, está falado. Enquanto tu está calado, ninguém sabe se tu é inteligente ou deixa de ser. Depois que tu falou e falou besteira, acabou, te queimou e queimou mesmo. Não tem jeito, não tem retorno, não tem volta. Eu pedi para colocar no slide uma frase que ela tem 5 ou 6 significados. E você vai olhar para essa frase e vai tentar entender, porque é assim que funciona a nossa comunicação. A maioria dos negócios, eles não dão certo, ou a maioria das pessoas, elas entram em atrito contigo, porque tu fala uma coisa e ele entende outra. Esse cara entendeu errado, e aí você fica naquele conflito, é como se você estivesse falando português e ele estivesse entendendo japonês. E aí, só a misericórdia. Então, nós temos aí algumas frases, e elas vão estar escritas lá. Eu não disse, repita lá, o que está escrito lá? Essa frase tem 6 significados. Eu não disse que o apóstolo Paulo pegava 39 chibatadas por dia? Não. Quem foi que disse? Eu não disse que o apóstolo Paulo pegava 39 chibatadas por dia? O que ele pegava? Eu não disse que o apóstolo Paulo pegava 39 chibatadas por dia. E quantas era que ele pegava? Eu não disse que o apóstolo Paulo pegava 39 chibatadas por dia. Quem foi que disse? Eu não disse que o apóstolo Paulo pegava 39 chibatadas. E o que era que ele pegava? Então a frase, ela vai ter várias traduções, dependendo de onde tu coloca a tua força. Se tu colocar lá no primeiro, naquele pronomezinho, ela vai estar a força lá. Se tu colocar no último, ela vai estar no último. E assim funciona. Isso é comunicação, queridos. Cara, às vezes ele chega na igreja, ele escuta um culto,
Ele participa de um culto e no final ele sai e diz, rapaz, eu não entendi nada, né? Não entendi, e tem uns que não entendem a coisa ao contrário. Diz, rapaz, agora eu entendi, o pastor falou daquele versículo, agora eu vou arrebentar. Tem nada a ver, cara, não foi isso que ele pregou, não. Não foi. Meus irmãos, ainda existe um monte de colegas dizendo que Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, meu irmão. E eu não canso de falar isso e a galera continua falando. Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Ainda bota na internet. Não funciona, Elias nunca foi arrebatado em carruagem de fogo, rapaz. Não, pastor, está na Bíblia. Não está, rapaz, não está, e não está, queridos. Tem uma porção de coisas que a gente fala e fala público. E aí tem uma pessoa lá, você não dá nada por ela, mas ela está ali, quietinha, te observando. O pastor está falando besteira. Então a gente precisa tomar cuidado com esses detalhes. Às vezes a vontade é grande, você quer entrar num assunto e você quer falar e aí você pergunta, mas tu conhece, tu já estudou o assunto, tu entende do que tu está falando? Quantos livros tu já leu sobre isso? Não, eu ouvi falar, e começa naquela gagueira e dá um livro para ele, depois que ele lê todinho, poxa, é verdade, quando ele tem dignidade, senão ele fica até invocado e nem fala mais. Mas a gente precisa, queridos, ler, se atualizar. Nós somos julgados por essas coisas. Somos julgados o que nós fazemos, somos julgados como nós nos vestimos, como nós nos comportamos, como nós falamos e como nós falamos o que falamos. E isso a gente está dando essa introduzida aí para a gente dar uma entendida que precisa mudar. Não dá para continuar alheio a essas coisas. Eu não vou usar o telefone celular, porque telefone celular é isso, é daquilo. Queridos, isso aqui é uma bênção de Deus. Um celular desse aqui é uma bênção de Deus. Aqui a gente carrega, nesse celularzinho aqui, eu carrego 30 anos de história processual, tudo que rola, está aqui, ó. E ele tem coisa de igreja, coisa de escritório, tem coisa que não acaba mais, tem espaço aqui que não acaba mais, e ele é útil, a gente utiliza muito ele. Tem que aproveitar para o bem. Uma corda é uma corda. Você puxa uma corda de um lado para o outro, é uma corda. Serve para quê, pastor? Ela serve para tirar um cara do poço. Ou então ela pode servir para enforcar um indivíduo. É simplesmente uma corda. Tecnologia, rede social, tudo isso aí é a mesma corda. Depende de como você vai utilizar essa corda. Se você utilizar ela para o bem, você vai se dar bem. Se você utilizar ela para o mal, você vai se dar mal. Gálatas 5,17, Paulo vai entrar nesse conflito. Existem 2 leões, camarada, aí dentro. Quem ganha, pastor? Aquele que tu alimentar mais. Se tu alimentar mais o teu lado espiritual, show de bola. Se alimentar o carnal, ele te levou. Nós não podemos ficar alheio às coisas, queridos. Não podemos deixar para trás aquilo que é de proveito. A gente tem que conservar os nossos princípios morais. Você tem que andar de cabeça erguida. Porque tem coisas que a gente quer fazer que é bobagem. Como ontem o pastor falou aqui, o pastor Jevan, questão dos trajes e tal, isso aí é superficial. Quando nós começamos há 20 anos lá no Parque das Nações, eu perguntava para as pessoas na porta da igreja, irmão, o que vem fazer hoje aqui na igreja, domingo? Ele disse, pastor, como? O que eu vim fazer? Hoje é culto, pastor, eu vim aqui buscar a minha bênção, o meu propósito. E o cara chegava com currículo para a gente orar, era aquela arrumação, sabe? Eu disse, irmão, esse negócio de orar em currículo, isso é macumbaria evangélica, meu irmão. Vá para lá com essa arrumação. E a negada, vai estudar, tu quer te empregar? Já andei muito, pastor, solado do sapato rachou tudo. O que tu faz na vida?
Faço de tudo, pastor. Não funciona, querido. Fazer de tudo não funciona. A gente precisa fazer alguma coisa. Pastor, eu sei fazer isso, isso e isso. E vou atrás da batalha. E eu vou conseguir. Todos os dias o Cine aí divulga mais de 600 empregos. Todos os dias. Ah, mas pastor, vem muita gente aí de fora, no barco, e está pegando os nossos empregos, que vem gente do outro estado. Mas tem muito emprego, irmão. Precisa se atualizar, se informar. Vamos entrar aqui na nossa área, queridos. Estatuto. Ponto nevrálgico dos pastores, né? Nós, recentemente, queridos, a Convenção Nacional, ela fez uma reforma geral no Estatuto. Eu não sei se os irmãos estão sabendo, mas a gente vai disponibilizar aí nos slides. Eu fiz um comentário sobre o Estatuto, está bem fundamentado. Depois os irmãos baixem ele. Está grifado em vermelho, laranjado. Tem uma série de questões que mudaram. Não sei se os irmãos já leram esse Estatuto. Precisa ler. Regimento interno foi alterado. A convenção deu 1 ano para que você pudesse se atualizar, e o prazo está terminando agora em julho. Então, quem não atualizou, atualize o seu estatuto, faça lá a sua documentação, organize a questão estatutária da igreja. Não entre nessa, pastor, mas igreja, eu não concordo, pastor, que igreja tenha que ter documento. Eu também não. Mas a partir do momento em que você se instituiu como igreja, você precisa ter um estatuto. Enquanto você está ali na comunidade, que você não tem um culto organizado, a coisa é nas casas, precisa não. Mas a partir do momento que você comprou o terreno, cadê o documento do terreno? Está no nome do pastor. Não pode estar no nome do pastor, tem que estar no nome da igreja. Aí você vai precisar se atualizar, querido. Então reúne o teu pessoal, te organiza, começa a se organizar, começa a se inteirar da situação estatutária. Eu não imagino, eu sei que vocês têm muitas questões sobre o estatuto, e eu prefiro responder para vocês. Vocês perguntando seria melhor, porque aí eu vou entender a necessidade de vocês. Mas é necessário o estatuto? Sim, é necessário o estatuto, é necessário um CNPJ. A igreja hoje modernizou, tem que ter o Pix. Cadê a conta bancária? Vai precisar de quê? Do CNPJ, vai precisar do estatuto. Você vai esbarrar em qualquer lugar. Vai precisar de um estatuto, vai precisar de um CNPJ. E a gente sabe que não é fácil. E como diz o pastor Gevan ontem, pastor, não tem que se preocupar com isso. Tem não, mesmo, tem que delegar isso para pessoas fazerem. O pastor tem que se preocupar em ganhar vidas e ser um sinal vivo do reino dos céus na terra, levando esse evangelho todo ao homem todo, além dos limites do culto, clero, domingo, templo. Isso é que o pastor tem que se preocupar. O resto é superficial, transferir essa responsabilidade para outras pessoas. Mas para você fazer um estatuto bem feito, você precisa estar bem atualizado, precisa estar bem envolvido com a comunidade, saber das suas necessidades, o que você realmente está precisando, qual é a sua dor ali naquele local. Isso você precisa. E eu continuo dizendo, você precisa se atualizar. Não despreze o conhecimento. Salomão vai falar isso aí em quase 1000 versículos. Se você pegar os livros de Provérbios, Eclesiastes, você vai contar ali mais ou menos uns 1000, onde ele fala sobre o conhecimento, a sabedoria. Não despreza. Mas isso aqui eu não concordo. Retém o que é bom, seja bereano. Os bereanos, eles iam lá e consultavam, diziam, deixa eu ver se isso aqui funciona. Se funcionar é para nós, nós joga fora. E é por aí, queridos. Precisamos nos atualizar. Não dá mais para o pastor negligenciar o conhecimento. Nunca deu. A não ser que você esteja num lugar muito isolado. Mas até isso lá tem uma internet. Você chega lá no interior, no Atalaia do Norte. Uma vez eu fui lá com o pastor Walter, no Atalaia do Norte. Estava uma placa bem grande, aqui começa o Brasil. Uma confusão, uma mulher brigando com o camarada. Eu fui lá e apartei. E a mulher disse, eu vou com vocês para Tabatinga. E o cara disse, ela não vai. Ela disse, eu vou, aquela confusão toda. E eu olhei lá na casa da mulher, lá um telão grande, sabe? Tecnologia lá em
Natalã é do norte. Então, todo canto hoje que você pensar já tem tecnologia, tem que se atualizar. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse para Timóteo, considera o que eu falo para ti, Timóteo, pensa nisso, e te atualiza, Timóteo. Vamos lá, algumas perguntas que fizeram aqui. Eu vou ler e o pastor vai respondendo. Vamos lá, primeira pergunta. Pastor França, como funciona a tributação do IPTU para as igrejas? A igreja ela é isenta do IPTU, queridos, desde que ela tenha esse IPTU no nome dela e de que ela tenha documento que comprove que o imóvel é próprio dela mesmo. Ainda que seja a casa pastoral, o sítio, qualquer imóvel da igreja ele é isento da tributação do IPTU. Próximo. Pastor França, é verdade que a igreja não paga IPVA anualmente do veículo? Não paga. A igreja ela é imune ao pagamento do IPVA. Você pode ter o veículo da igreja, o ônibus, a moto, qualquer veículo que a igreja possua. Inclusive agora eles criaram duas modalidades: lanchas e barcos vão pagar imposto do IPVA, mas isso não atinge as igrejas. Próximo. O irmão contador foi embora com a documentação da igreja. E agora? Glória a Deus. A gente costuma dizer o seguinte, irmãos, como até ontem o pastor Jevon falou, o pastor não é para cuidar de igreja, mas também não pode dar na mão do irmão, porque no dia que o irmão se desviar, tu perde o irmão e a documentação da igreja, ele não volta mais, e você vai ter um aborrecimento para tirar a segunda via, isso vai dar um trabalho muito grande. Então o que a gente recomenda? Procura um profissional, você caça um profissional, preferencialmente um que já viva dessa área de igreja, hospitais, que tenha conhecimento. Verifica lá quanto tempo ele está no local, porque também tem aquele lance, você chega lá, tem um profissional hoje, no outro dia já tem um salão de beleza, já não é mais o cara, cadê ele? Foi embora. Não deu, tentou aqui, mas não deu. Então procura um profissional que esteja lá há algum tempo, que tenha uma equipe, sonda lá o escritório, vê se funciona direitinho e deixa ele resolver essa parada para você, e ele vai resolver. Esquece o irmão, porque normalmente o pastor se empolga e diz: olha, tem um irmão agora que é contador, tem um advogado na igreja, que o cara é uma bênção. A gente até às vezes quer ajudar, mas vai atrapalhar o processo, queridos. Próxima. Comprei um imóvel para a igreja e o cartório me cobrou taxa para escritura. Por quê? O cartório cobra realmente a taxa. A taxa é diferente do imposto. O imposto é uma coisa, a taxa é outra. A taxa é um serviço cartorário, porque o cartório ele não recebe nada do governo. Então é necessário, a taxa é obrigatória, imposto não. Tenho 51 anos de idade. Posso começar a pagar o INSS visando minha aposentadoria? Se ele vai pagar o INSS agora, vai começar a pagar esse INSS agora, dificilmente ele vai conseguir se aposentar, a não ser por idade. Mas também vai ser muito difícil, porque a Previdência aumentou, majorou o tempo, e são 20 anos. Então, provavelmente, ele não vai mais conseguir aposentadoria. A prefeitura obrigou a igreja a pagar ITBI no ato da compra do imóvel. É legal. Isso está certo. A prefeitura não pode cobrar ITBI, porque ITBI é um tributo, é um imposto, e a igreja é imune do imposto, a não ser que o imóvel não esteja no nome da igreja, porque muitas vezes foi a irmã que doou e a irmã faleceu, e o irmão, o marido dela, viúvo, diz: agora não dou mais não. E fica lá com a documentação, diz que perdeu, e é aquela confusão. Então, se alguém vai doar alguma coisa, escritura logo, bota em ata, registra, e fim de conversa. Se a igreja é isenta de IPTU, por que a prefeitura está cobrando 12 anos? Provavelmente você está atrasado na questão da documentação. Se você está com o teu IPTU, está no nome da igreja, a prefeitura não vai te cobrar 12 anos não, a não ser que tenha um erro técnico e alguma outra coisa. O CPF do presidente da igreja está bloqueado por conta da igreja há mais de 6 meses.
o que poderia ter ocorrido? Às vezes é relaxamento mesmo do pastor. Normalmente o pastor ele pega a documentação da igreja, bota na gaveta e diz: a igreja não paga imposto, e fica lá. Queridos, a igreja ela não paga tributos, mas ela precisa declarar ao governo todo ano. Ela não paga tributos sobre patrimônio e sobre renda, mas outros tributos ela paga, inclusive sobre o consumo. O gerente do banco está se recusando a abrir a conta corrente da igreja. O que eu faço? Normalmente o pastor vai no banco e o gerente ele tem uma certa resistência. A moça chega com ele e diz: gerente, tem aquele cidadão ali. Ela fica na frente do gerente e o gerente fica atrás. Ele diz: aquele cidadão que está ali de camisa amarela, ele quer abrir uma conta, é pastor de uma igreja. O gerente bota a mão embaixo e diz: não, despacha. Igreja não, isso dá maior problema. Esse cara depois vão querer empréstimo e ele não quer abrir, mas isso é ilegal, queridos. Toda igreja, todo banco é obrigado a abrir a conta da igreja. O seu contador pode fazer um requerimento, mandar para o banco, ele é obrigado. Se ele se negar, ele pode pegar uma multa muito grande. O pastor Almir, vou dar um exemplo do pastor Almir. Posso falar do pastor Almir porque acompanhei o caso. Ele foi ao banco, o gerente disse que não abria conta para a igreja. Disse para ele: acabe com isso. A igreja não tem conta. E ele voltou triste, humilhado. Nós entramos com um pequeno processo. O gerente foi assistir até um culto quase lá no pastor Almir, para você ter uma ideia. Próxima. Vamos lá. A aposentadoria do pastor é possível? É possível a aposentadoria sim do pastor, desde que ele planeje essa aposentadoria, levando em consideração tempo e idade, recolhendo como contribuinte individual. É possível ele se aposentar, mas ele tem que fazer um bom planejamento para poder adquirir, tanto na área pública quanto na área privada. Até quantos veículos a igreja pode ter sem pagar imposto? Não tem limitação, você pode ter um número ilimitado de veículos e você não precisa pagar imposto sobre eles, a não ser que o cara está fraudando aí veículo, mas normalmente a igreja, a Secretaria de Fazenda ela faz uma análise. Essa igreja aqui, ela deve ter o quê? 100 membros, 200, eles têm uns 5, 6 veículos, tá bom. A igreja chega lá dizendo que tem 50 veículos, ele vai desconfiar, esse cara está vendendo carro. O que é preciso para registrar uma igreja? Para registrar uma igreja, você precisa primeiro ter essa igreja, porque às vezes não compensa os custos para você dispendiar dinheiro com o estatuto, torna-se difícil, e às vezes a gente sabe da necessidade da igreja, os recursos são pequenos. Então, se a tua igreja não está incomodando ninguém, é um negócio pequenininho, está lá ainda no começo do começo, então eu não penso que há essa necessidade. Mas a partir do momento que a coisa começa a tomar uma proporção, você começa a comprar, você tem que, apesar de que hoje todo pastor ele vai querer receber o Pix, e para receber vai ter que estar lá o documento da igreja, ele tem que ter. Então, para registrar, você precisa ter uma diretoria, ter um povo, organiza direitinho, se ajeita, bacana, e você vai ter lá seu registro no cartório. Demora 30 dias, mais ou menos, e se estiver tudo ok, beleza, você vai estar com o seu documento ok. Se a igreja não paga imposto, como é que eu recolho o INSS e o FGTS do caseiro da igreja? Pois é, o caseiro da igreja, eu falei para vocês que a igreja ela não paga imposto sobre a renda e sobre o seu patrimônio. Então, se a atividade da igreja e o patrimônio da igreja é imune, mas o caseiro precisa ser recolhido o INSS dele, porque o INSS é dele. Você precisa pagar para ele, porque vai chegar um dia que ele vai querer receber os benefícios da Previdência, e precisa ele estar registrado em carteira. Para estar registrado vai gerar uma guia, e você precisa pagar tanto o INSS quanto o FGTS, mas aquele tributo é do caseiro e não para a igreja. Funcionário público pode ser pastor presidente de uma igreja? O funcionário público a gente precisa definir, porque muitas vezes a pessoa pergunta, funcionário público é um termo muito amplo. O termo é servidor público, é o cara que foi concursado ou que foi incorporado por alguma legislação.
mas normalmente ele é um agregado de gabinete, recebe uma ponta por fora, fez um trabalho por deputado ali, o cara botou ele ali como um cargo de confiança. Se você não é concursado, não passou pelo processo seletivo, você não tem nenhum problema, mas se você pertence lá ao Estado, você não pode ser presidente de uma igreja, não. A não ser quando você se aposentar, aí você está liberado. A igreja pode investir em fundo de investimentos? Não, é crime a igreja investir em fundos de investimento, mas tem muitos pastores que estão investindo. Muitos pastores aí que estão investindo, inclusive a gente passou um tópico aqui, que eu ia falar muito sobre as pirâmides. Meus amigos, o que tem de nego aí envolvido com pirâmide, perdendo dinheiro, jogando dinheiro no ralo, mas isso vai ficar lá para o sítio, um papo mais gostoso, uma carne assada, o dia todo a gente lá, a gente vai tirar muitas dúvidas. Cuidado com o Jeová Jireh, que está rolando na praça aí, nego chorando. Não é o Jeová Jireh santo, é o Jeová Jireh financeiro. Próximo. Como faço para receber doações do governo? Para você receber doações do governo como igreja, é difícil. E é até meio falta de ética. Apesar de que muitas igrejas, inclusive os católicos, recebem. Mas existe um caminho legal. Você registra a tua igreja, abre ali uma área social, uma escola, alguma coisa que tu possa levar para a tua comunidade. Leva alguma coisa para a tua comunidade de interesse público e tu cadastra aí a tua instituição num órgão desse aí da assistência social e certamente tu vai receber alguns recursos. Precisa se atualizar um pouquinho sobre esse assunto, dá trabalho, tem que correr, andar em secretaria, mas a coisa sai, né? A gente se promover, a gente às vezes, no nosso meio, eu já vi alguns pastores, não, mas isso aí é assistencialismo. O nosso Estatuto da Convenção Nacional está lá escrito, lá em cima, te atenta lá, hein? Que a nossa igreja, ela é voltada aos processos da missão integral. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá, missão integral, hein? O que é missão integral? Que leva lá o evangelho todo ao homem todo, e leva a comunidade, e é por aí o caminho. Então, dentro desse processo da missão integral, você tem como receber recursos do governo, desde que você faça e siga todos os caminhos, amém? Mais alguma? Sim, mais 3. Está chegando mais uma ali ainda. Onde eu consigo um fluxo de caixa para a igreja? Eu vou disponibilizar para vocês aí no PDF aí depois, eu vou disponibilizar e a Érica vai estar colocando aí no dia dos vídeos que a gente soltar, o pastor Walter vai anunciar para vocês e vocês podem baixar fluxo de caixa lá à vontade, amém? O Estatuto da Convenção Batista Nacional oferece uma assistência jurídica. Como faço para obter essa assistência? O Estatuto da Convenção Batista Nacional realmente ele oferece uma assistência jurídica, mas eu não sei como funciona isso. Na prática, eu acredito que isso aí ele não funciona na prática, não. Vou ser bem realista com vocês, não funciona. Certo? Quando você quiser uma assistência jurídica, procure lá um profissional e, a não ser que seja uma coisa muito simples, você dá uma ligada, conversa com o presidente, talvez saia, mas dificilmente ele vai oferecer assistência jurídica para a igreja. Última. Pastor pode comprar carro pelo CNPJ da igreja? Com certeza. Desde que seja no nome da igreja, o carro vai ser no nome da igreja. Conheço vários pastores que já compraram, inclusive tem um desconto muito bom, que chega a quase 45%. Amém? Deus abençoe, queridos.